Irmão, vivi por 9 anos, olha que essa daqui é 9 anos, são pessoas completamente diferentes, mas também 9 anos. 9 anos com meu esposo. Ele nunca foi liberto pela pornografia. Sempre tinha recaídas e isso me machucava muito. E entre outras coisas. E aí então fui deixando de amá-lo. Quando o amor acabou por completo, eu pedi a separação. Eu posso me casar de novo? Depois que eu me separei no civil, pois não pretendo ficar só. Creio que Deus vai preparar uma pessoa da parte dele para mim. Minha amiga, deixa eu te falar rapidamente algumas questões. Perceba que o modo como a sua relação terminou segue na esteira do que eu estava falando anteriormente sobre o caso da nossa outra amiga, ou seja, é aquele término que acontece pela corrosão paulatina, porém progressiva da base e da estrutura da relação. Seu marido com um apego viciante na pornografia, isso certamente criando uma série de distorções, não só na percepção, no ritmo dele, quanto até às vezes no seu próprio desempenho sexual. Isso é muito frequente. Fora outras coisas que você não menciona, mas que no curso do tempo foram contribuindo para corromper, degradar, até você se perceber completamente desconectada dele. Agora você pergunta se você pode se casar de novo, e esse é o tipo de pergunta típica da mentalidade religiosa, que olha para a Bíblia como um livro dogmático, imperativo, e não impositivo e imperativo, que não se versa pelo espírito da mensagem do Evangelho. Minha amiga, as pessoas me mandam muito perguntas, é certo, é errado, pode ou não pode? Eu nunca vou dar respostas nessa direção, por mais que tenham pessoas que ficam agoniadas comigo. Mas eu não vou responder, o meu trabalho aqui, e se eu me vejo com uma proposta a oferecer, é poder criar aqui uma mensagem que possa ensiná-los a pensar por vocês mesmos. A pensar por vocês mesmos. Portanto, minha amiga, entenda que aquilo que a Bíblia fala com relação à sexualidade, e ela propõe como algo prejudicial e condenatório, tem a ver com prostituição, tem a ver com promiscuidade. O que é promiscuidade e prostituição? Palavras essas, inclusive, durante muito tempo no curso da história, interpretada como fornicação. E aí aqui entra, né, aquilo que eu estava falando lá no início, de que essa ideia de fornicação, ela é um conceito que já recebeu inúmeras interpretações. No entanto, as Bíblias mais atuais, principalmente de 1980 para cá, elas já foram recebendo reinterpretações, e no lugar da palavra fornicação foi sendo colocada ou as palavras promiscuidade ou as palavras prostituição. E isso por quê? Porque tanto promiscuidade quanto prostituição referem-se à banalização do sexo. É o sexo como um fim em si mesmo. É quando a pessoa mergulha no princípio do prazer como finalidade última da vida e passa a se tornar escrava de um segmento altamente específico e reduzido da vida. Porque um ser humano com um potencial imenso de conexões interdimensionais, de inteligência altamente sofisticada, com capacidade anímica de grandes proezas e façanhas. Para imaginar esse potencial todo
atrofiado e desperdiçado numa concentração unilateral de produtividade comportamental única e exclusivamente na direção do sexo, do comportamento bonobo, né? Portanto, isso é que é a distorção da criação, é a banalização do sexo. Portanto, minha amiga, quando você fala de se casar novamente, é de encontrar uma pessoa especial, não é? É de encontrar alguém a quem você possa amar e ser amada, não é isso? Portanto, se é essa a disponibilidade do seu coração, minha amiga, entenda, ninguém nasce pronto. Se a gente já nascesse pronto, a gente já poderia estar habilitado a tomar a decisão da nossa vida lá cedo. Assim que a gente entrou nas responsabilidades sociais da existência, a gente já poderia assumir decisões lá atrás que serviriam para o resto da nossa vida, mas a consciência não nasce pronta, ela se desenvolve gradualmente. E muitas vezes, como eu estava dizendo anteriormente, pela via de muitos equívocos. Não é por outra razão que pessoas, às vezes, elas mudam de direção, elas mudam de carreira. E não poucas vezes elas entendem que a relação que ela entrou já não é aquela que a torna plena, mas pelo contrário, a está sufocando, a está levando a viver uma vida muito aquém daquilo que a cruz e o Calvário, por preço de sangue, conquistou para a vida dela. Portanto, minha amiga, ou você vai viver pela lei, ou você vai viver justificada pela fé e pela graça, se perdoando e seguindo em frente em Deus, tendo Ele como sendo o seu justificador e se utilizando da história do seu passado para balizar o seu discernimento para o seu futuro, a fim de que a glória da segunda casa seja melhor e maior do que a da primeira.